Capítulo 8. A briga. Vamos ver se ela é mesmo a imperatriz, gritou uma voz. Três vivas a imperatriz de Tiririca da Lagoa do Bode. Uma onda ruborizada ganhou o rosto da feiticeira, que chegou a agradecer com uma leve inclinação de cabeça. Mas os vivas acabaram em explosões de gargalhadas e ela percebeu que era tudo zombaria. Sua expressão mudou e ela passou o falcão para a mão esquerda. Em seguida, sem aviso prévio, fez uma corrida terrível de se ver. Com um leve toque, como se fosse a coisa mais fácil desse mundo, estendeu o braço e arrancou uma das pesadas barras do poste da rua. Se perderá os poderes mágicos em nosso mundo, não perderá a força bruta. Era ainda capaz de partir uma barra de ferro como se fosse uma bisnaga de pão. Lançou para o alto sua nova arma, segurou-a na queda, brandiu no ar a pesada massa e fez o cavalo ir em frente. É a minha vez, pensou de Gollum. Disparou entre o cavalo e as grades. Se o animal ficasse quieto um pouquinho, poderia agarrar o calcanhar da feiticeira. Enquanto corria, ouviu um barulho de coisa esmagada e um baque. A feiticeira havia descido a barra de ferro em cima do capacete do chefe de polícia. O homem caiu como um pino de boliche. Depressa, de Gollum, temos de acabar com isso, disse a voz ao seu lado. Era Polly, que viera correndo depois de acabado de castigo. Puxa, você, segure com força. Tem de colocar o anel, o amarelo em, mas só quando eu gritar. Mais um capacete esfacelado, o outro policial caindo como um pacote. A multidão berrava. Jogue ela no chão, vamos pegar as pedras do calçamento. Chame o exército. Quase todos fugiam para tão longe quanto possível. O cocheiro, no entanto, sem dúvida, o mais valente e gentil entre os presentes, mantinha-se perto do cavalo, saltando para cá e para lá, a fim de evitar os golpes da barra, mas sempre procurando agarrar a cabeça de Morango. A multidão apupava e rugia novamente. Uma pedra passou assoviando pelas orelhas de Digor. Foi quando soou a voz da feiticeira, clara como um toque de sino e mostrando que naquele momento, pelo menos, ela estava próxima da felicidade. Canalhas, hão de pagar muito caro por isso, quando eu tiver conquistado este mundo. Não deixarei pedra sobre pedra nessa cidade. Vou fazer como fiz com Charme, com Felinda, com Solis, com Bramadinho. Por fim, Digor agarrou-lhe o tornozelo. A feiticeira deu-lhe um chute no calcanhar, atingindo-lhe a boca. Com a dor, lábio cortado, a boca cheia de sangue, Digor saltou o pé de Jades. De algum lugar próximo, chegou-lhe o grito tremido de tio André. Minha senhora, minha boa senhora, por favor, comporte-se. Digor deitou a mão outra vez no calcanhar e mais uma vez chutado para trás. Outros homens iam sendo atingidos pela barra de ferro. Digor fez a terceira tentativa, segurou o calcanhar dessa vez para valer. Berrando para Polly, agora, ai! Graças a Deus, as caras, idas e pavoradas sumiram. As vozes raivosas e tremidas fizeram silêncio, menos a de tio André. Perto de Digor, na escuridão, a voz do tio choramingava. Oh, devo estar delirando. Só pode ser a morte. Não aguento mais. Não está direito. Nunca mais na minha vida quis ser feiticeiro. Foi tudo um mal-entendido. Tudo culpa da madrinha. Eu protesto. E nas minhas condições de saúde, eu, de uma família tão tradicional, que droga, disse Digor. A gente queria fazer o velho, que atrapalhada, puxa vida. Você está aí, Polly? Estou, pare de empurrar. Não estou empurrando. Não teve tempo de dizer mais nada. Haviam surgido na cálida e esverdeada luminosidade do bosque. Polly já gritava ao pisar do lago. Não é possível, trouxemos também o cavalo e até o Sr. André e o cocheiro. Que confusão! Quando a feiticeira percebeu que se encontrava de novo no bosque, ficou muito pálida, vergando-se até uma face trocar a crina do cavalo. Estava passando mal. Tio André tremia feito cavara verde, mas Moranga sacudiu a cabeça, relinchou, muito contente. Parecia sentir-se melhor. Era a primeira vez que Digor viu o cavalo tranquilo. As orelhas que antes estavam caindo voltavam à posição normal. Os olhos brilhavam. Está tudo bem, companheiro, disse o cocheiro, dando uns tapinhas no pescoço do cavalo. É só ter cuidado. Morango fez a coisa mais natural do mundo. Morrendo de sede, o que não era de se espantar, andou tranquilamente até o lago mais próximo para beber água. Digor ainda segurava o calcanhar da feiticeira e Polly a mão de Digor. Uma das mãos do cocheiro pousava em Morango e a outra estava na mão do tio André,
que ainda tremelicava. Rápido, disse Polly, dando um olhar inteligente para Digor. Verdes, o coitado do cavalo nem chegou a beber. O bando todo viu-se de novo mergulhando na escuridão. Morango deu um relincho. Tio André soltou um gemido. Digor exclamou. Que sorte! Uma pausa depois ouviu-se a voz de Polly. A gente não devia estar perto? Parece que chegamos a algum lugar, respondeu Digor. Pelo menos estou em cima de algo sólido. É verdade, disse Polly. Agora é que estou percebendo. Mas por que está a escuridão? Quer dizer que entramos num poço errado. Talvez estejamos em Charme, disse Digor. Só que voltamos durante a noite. Aqui não é Charme. Era a voz da feiticeira. Aqui é um mundo vazio. Aqui é nada. E de fato parecia mesmo nada. Não havia uma única estrela. Era tão escuro que não se enxergava um tanta vazio ficar de olhos abertos ou fechados. Sobre seus pés havia uma coisa fria e plana, que podia ser chão, mas que não era relva nem madeira. O ar era seco e frio e não havia vento. Chegou a hora do meu destino, disse a feiticeira com uma voz horrivelmente calma. Não diga isso, por favor, balbuciou o tio André. Minha boa senhora, por obséquio, não diga uma coisa dessas. Cocheiro, meu amigo. Por acaso não tem aí uma garrafinha? Estou precisando de uma dosinha. Calma, muita calma, disse o cocheiro com uma voz firme e animadora. Ninguém quebrou nada. Ótimo. Só por isso devíamos ficar agradecidos. Afinal, foi um tombo daqueles. Escutem, se caímos num buraco desses de construção do metrô, alguém vai aparecer e tirar a gente daqui. Se a gente morrer, pode ter acontecido. Tinha mesmo de morrer um dia. Quem levou uma vida direita não precisa ter medo. Ou é ou não é. Se querem saber minha opinião, o jeito agora para passar o tempo é cantar um hino de igreja. Começou a cantar. Escolheu de saída um hino de ação de graças, falando em boa colheita. Não eram palavras muito adequadas ao local, onde planta nenhuma parecia ter brotado desde o princípio dos tempos, mas era a letra que ele sabia melhor. Tinha uma voz bonita. As crianças fizeram coro com ele. Ajudava a afastar o medo. Tio André e a feiticeira não cantaram. No fim do hino, Diggory sentiu que alguém lhe agarrava o cotovelo. Pelo cheiro do conhaque e de charuto, só podia ser tio André. Este muito cautelosamente puxava o sobrinho para longe dos outros. Quando estavam a certa distância, o velho pôs a boca tão perto da orelha do menino que fez cócegas. Agora, meu caro, pegue o anel, vamos cair fora. Mas a feiticeira tinha ouvido fino. Saltando do cavalo, gritou: Idiota, já se esqueceu de que posso ouvir o pensamento dos humanos? Solte o menino. Se tentar trair-me de novo, vou arranjar-lhe uma vingança de que ainda não se ouviu falar, desde que os mundos são mundos. Digor, por sua vez, acrescentou: E se o senhor achar que sou um monstrinho nojento capaz de ir embora deixando Polly e o cocheiro e o cavalo num lugar como este, está redondamente enganado. Você não passa de um menino muito mal criado e atrevido, disse o tio André. Silêncio, bradou o cocheiro. No escuro, finalmente, alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. Edgar chegou a pensar que vinha do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som de que ele já ouvirá. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. O cavalo também parecia estar gostando muito, pois relinchou como faria um cavalo de carga, se, depois de anos e anos de duro trabalho, se encontrasse livre na mesma campina onde correrá quando jovem, e de repente visse um velho amigo cruzando a relva e trazendo-lhe um torrão de açúcar. Meu Deus! Exclamou o cocheiro. Não é uma beleza? E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Outras vozes reuniram-se à primeira, e era impossível contá-las. Vozes harmonizadas, a primeira, mais agudas, vibrantes, argídeas. Outra, a escuridão em cima cintilava as estrelas. Elas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima, só a escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram estrelas isoladas, constelações, planetas muito mais reluzentes e maiores do que nosso mundo. Não havia nuvens. As novas estrelas e as novas vozes surgiam exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto e ouvido aquilo, como como de Gollum teria
dito a certeza de que eram as estrelas que estavam cantando e que fora a primeira voz, a voz profunda, que as fizerá aparecer e cantar. Louvado seja, disse o cocheiro. Se eu soubesse que existiam coisas assim, teria sido um homem muito melhor. A voz na terra estava agora mais alta e triunfante, mas as vozes no céu, depois de entoar com ela por algum tempo, tornaram-se mais suaves. Longe, perto da linha do horizonte, o céu se azentava, movia-se uma aragem leve e refrescante. O céu naquele ponto tornava-se gradualmente mais pálido. Já se viam formas de colinas recortadas como entre ele. E a voz continuava a cantar. A luminosidade agora já era suficiente para se viessem. O cocheiro e as crianças estavam de boca aberta, e os olhos acesos bebiam o som que parecia lembrar-lhes alguma coisa. Também a boca do tio André estava aberta, mas não em júbilo. Parecia mais que o queixo dele tinha se separado do resto do rosto. Seus ombros estavam caídos e os joelhos tremiam. Não estavam gostando da voz. Se houvesse ali um buraco do rato, já teria sumido por ele. Mas a feiticeira olhava como se, de algum modo, entendesse mais daquela música do que ninguém. De boca fechada, lábios contraídos, punhos cerrados, desde que a canção começara a sentir que aquele mundo se enchia de uma magia diferente da sua e mais forte. E ela a detestava. Teria, se pudesse, esmagado aquele mundo, todos os mundos, só para interromper o canto. O cavalo permanecia de orelhas atentas, pisoteando às vezes o solo. Já não era um cavalo de tração, velho e cansado. Já se sentia, podia até acreditar que seu pai estivera mesmo na terra. O céu do oriente passou de branco para rosa, de rosa para dourado. A voz subiu, subiu, até todo o ar vibrou com ela. E quando atingiu o mais ponte e glorioso som que já havia produzido o sol, nasceu. De Gaulle nunca tinha visto um sol daqueles. O sol sobre as ruínas de Charme parecerá mais velho do que o nosso, mas esse parecia mais jovem. Tinha-se a impressão de que ele ria de alegria enquanto ia subindo, e quando seus raios cobriam a terra, os viajantes puderam verificar em que lugar estavam. Tratava-se de um vale através do qual se perteava um grande caudaloso rio, que corria para o leste na direção do sol, ao norte colinas suaves, ao sul montanhas altas, mas era um vale apenas de terra, rocha e água. Não havia uma única árvore, arbustos ou folhinha de capim. A terra tinha muitas cores, cores novas, quentes e brilhantes, que faziam a gente exaltar, até que se visse o próprio cantor, então todo o resto seria esquecido. Era um leão enorme, peludo e luminoso. Ele estava na frente para o sol que nascia, com a boca aberta em pleno canto. Ali estava ele, a menos de 300 metros de distância. Que mundo medonho! Exclamou a feiticeira. Temos de fugir imediatamente. Prepare a magia. Estou perfeitamente de acordo, madame, falou tio André. Que lugar mais desagradável, sem qualquer civilização. Se pelo menos fosse um pouco mais moço e tivesse uma espingarda. O senhor, disse o cocheiro, não está achando que ia poder matar ele, ou está? E quem poderia? Perguntou Polly. Prepare a magia, imbecil, retornou Jades. Perfeitamente, madame, replicou tio André com um ar astuto. É preciso que ambas crianças me toquem. Ponha um anel que nos levará para a casa de Gor. Estava pretendendo cair fora sem a feiticeira. Ah, anéis, então é isso, disse Jades. Antes que se pudesse dizer faca, ele teria metido a mão no bolso de Digor, mas esse segurou Polly e gritou. Cuidado, se algum de vocês chegar 1 centímetro que seja mais para cá, nós dois desaparecemos e aí é que eu quero ver. É verdade, aqui no meu bolso tem um anel que me levará para casa com Polly. E olhem minha mão, já está aqui, prontinha, por isso fiquem longe. Sinto pelo senhor, olhou para o cocheiro, e pelo cavalo, mas não posso fazer nada. Quanto a vocês, olhou para tio André e a rainha, os dois são feiticeiros, e acho que merecem ficar juntos. Bico calado, todo mundo, clamou o cocheiro. Quero ouvir a música, pois a canção agora era outra.